Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Negro a gente retrata as empresas, traz todas essas informações justamente para lhe dar embasamento na hora de escolher em qual empresa investir. Então, naturalmente que a gente precisa conhecer um pouquinho dessas empresas e dentre tantas opções que hoje existem na B3, então nós vamos ter que escolher uma dessas opções. E aí, naturalmente, tem que saber o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E quem nos auxilia em todo esse processo de análise, mandando as sugestões, são os nossos inscritos que estão aqui ativamente junto conosco. E no caso dessa empresa, quem sugeriu, sabe quem foi? A Ângela Moura Santos. Oi, Ângela, de Ribeirão Preto. Que prazer ter você sempre conosco aqui, Ângela. Seja bem-vinda, obrigado pela sugestão. Também o Conrado Melo. Oi, Conrado. Aí, ó, foi rapidinho para te atender, porque já estava na lista ali, já estava na fila ali, já para ser atendido. Então tá aí, saiu também a sua sugestão, Conrado Melo. E também mandar um grande abraço para Fernando Marto, que também participou conosco do nosso curso de análise de balanços para investimentos, o Fernando Marto, que é lá de Bragança Paulista. Valeu, Fernando, obrigado pela sua participação também, um prazer poder atender a todos vocês. Caso também queiram sugerir outras empresas, manda aqui, ó, entra no canal Silas Degraf e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida pela Ângela, pelo Conrado, lá pelo Fernando, é a Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia SA. Desktop, mas o que é a Desktop, né? Então vamos conhecer um pouquinho dessa empresa. Naturalmente que para todo mundo aí do Brasil inteiro, talvez não tenha ouvido falar ainda da Desktop, ela é muito forte ali no interior de São Paulo. É uma empresa provedora de internet, uma empresa que faz justamente o mesmo trabalho de uma Vivo, de uma Claro, de uma TIM. Então é a provedora de internet que distribui internet ali para o interior de São Paulo. E ela começa no ano de 1997 através do Dênio Alves Lindo. O Dênio, ele trabalhava na IBM e logo nessa época ali na década de 90, que estava começando toda a questão da internet, e ele trabalhava justamente nessa parte de internet para IBM, mas ele tinha a ideia de montar a sua própria empresa. Aí, conversando com um amigo lá, optaram por montar a sua própria empresa de internet, começando ali por Campinas. E daí, na sequência, foi se espalhando para outras cidades ali ao entorno de Campinas e atingindo ali o interior de São Paulo. E aí, no ano de 2006, aí que ele transforma essa sua empresa em Desktop. Até então, ainda a empresa não era constituída como Desktop. Então, ela passa a ser Desktop a partir do ano de 2006. Aí, na sequência, já no ano de 2012, ele faz a fusão com uma empresa de um amigo dele que também atuava dentro do mesmo ramo, que era a Sigmanet. Então, a partir desse momento, as duas passam a trabalhar juntos, e tanto é que hoje a Sigmanet faz parte da Desktop. E aí a empresa vem se espalhando por todo o interior de São Paulo, e aí chega no ano de 2020, recebe um aporte de capital de um fundo de investimento do HIG, que aí despeja o dinheiro dentro da Desktop para preparar o seu processo de expansão. E tanto esse processo de expansão começa com a aquisição de outras empresas também do mesmo ramo. A Isso Internet e depois também a Netel Internet também. Então ele vai se espalhando. Já no ano de 2021, aí faz um IPO, em julho de 2021, faz o IPO e com mais entrada de recursos, aí compram mais outras empresas, a Netion, depois aí na sequência compra também a Selig Telecomunicação e vai se espalhando. Hoje está presente em 53 cidades do interior de São Paulo, atende mais de 321 mil usuários e tem mais de 16.500 quilômetros de linhas de fibra ótica espalhadas ali pelo interior de São Paulo. Então tá aí uma empresa que começa ali do nada, da vontade de um empreendedor lá do Dênio Alves Lindo e que hoje vem se espalhando por todo o interior de São Paulo. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação econômica e financeira da Desktop, então trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e também as informações mais recentes da companhia, agora de março de 2022. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Desktop Sigmanet Comunicação e Multimídia SA.
E começando aqui com os anos de 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da empresa ao longo desse período. Começando aqui pelo ano de 2019, era uma empresa de 126 milhões de reais. Então, perto dos padrões aqui que a gente geralmente analisa das empresas, então, relativamente é uma empresa pequena, né? Apesar que 126 milhões é bastante coisa também para qualquer tipo de empresa. Mas desses 126 milhões, 66 milhões está aqui canalizado no imobilizado. O que é imobilizado? Agora temos aqui todas as instalações, temos todos os bens necessários ao funcionamento da empresa dentro desse imobilizado. E o capital de giro são os recursos que a empresa usa para se manter no dia a dia. Então são os recursos necessários para movimentar toda essa estrutura de imobilizações aqui. E aí, no ano de 2019, fechou aqui com 38 milhões de ativos circulantes de capital de giro, o que representava 30,6% de tudo que a empresa possuía. Desses 38 milhões, 12 milhões era dinheiro que a empresa possuía em caixa, banco, aplicação e 19 milhões em contas a receber. Naturalmente que não tem estoques porque não é uma empresa destinada à venda de produtos, né? Então o ativo circulante, ele basicamente se concentra em dinheiro e contas a receber. Indo para o ano de 2020, a empresa já dá um salto, que ela já vai para 404 milhões de reais, aumenta significativamente aqui as suas imobilizações e o capital de giro também apresenta uma elevação, fechando em 119 milhões de reais, com 29,5% de representatividade. Apesar desse aumento nominal, houve uma pequena queda aqui no peso do ativo circulante, até por quê? Porque o ativo circulante não cresceu na mesma proporção que o ativo total da empresa. Mas, mesmo assim, dos 119 milhões, a empresa passa a ter um volume de dinheiro em caixa de 79 milhões e também aumenta aqui o contas a receber para 29 milhões. Indo para 2021, aí é o ano do IPO. E no IPO, daí a gente observa esse crescimento aqui de 404 milhões para 2 bilhões 164 milhões de reais. Aí um aumento significativo aqui no imobilizado, até pelas aquisições que a empresa fez, e também dentro dessas aquisições existem os ágios dentro das aquisições, que daí aparece aqui dentro do intangível. Então, com isso, grande parte do IPO se destinou ao aumento de toda a estrutura da empresa. E, consequentemente, também tivemos um aumento aqui no capital de giro para 545 milhões de reais, e o volume de dinheiro em caixa pulou de 79 milhões para 455 milhões de reais. Aumenta também o contas a receber para 54 milhões. Já nos 3 primeiros meses agora do ano de 2022, a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho, 2 bilhões 397 milhões, e o capital de giro vai para 626 milhões, aumentando a posição de caixa para 520 milhões de reais. Então fecha agora dia 31 de março com 520 milhões em dinheiro, em caixa, banco e aplicação, e 60 milhões em contas a receber. Está aqui então o comportamento de todo ativo da empresa, toda a estruturação que ela vem passando aqui de crescimento e também o comportamento do seu capital de giro. Olhando agora a parte de endividamento, que vai ser representada aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total de endividamento. Fechou, então, em 2019 com 62 milhões de reais de dívida, o que correspondia a 49,6% de tudo que a empresa possuía. Então, dos 126 milhões que ela tinha de bens e de direitos, ela devia 62 milhões 519, portanto, quase metade do que ela tinha, ela devia. Já no ano de 2020, aí existe aqui um aumento do endividamento, que ele pula de 49,6 para 71,5. E esse aumento do endividamento ocorre aqui no longo prazo, que pula de 19 para 188, e também o aumento do endividamento aqui no curto prazo, que pula aqui para 101 milhões de reais. E aí, naturalmente, que esse aumento de endividamento explica também grande parte desse aumento de ativo da empresa. Então, ela busca, através de endividamento, investir esses valores dentro do ativo da empresa, aumentando o tamanho da empresa através do endividamento, que é chamado de alavancagem financeira. Já no ano de 2021, com o IPO nós observamos aqui, 115 milhões, pula para 891 milhões o PL da empresa. E além do IPO, o que a empresa faz? Ela contrai mais financiamentos de longo prazo, aumenta mais o seu endividamento para 1 bilhão 273.
o peso da dívida fica menor porque justamente esse aumento de endividamento não correspondeu aqui ao crescimento da empresa como um todo. Então, razão pela qual, mesmo com todo esse aumento nominal de praticamente 1 bilhão de dívidas, né, o endividamento fechou em 58,8%. E graças a esse aumento de capital aqui do IPO e também a esses financiamentos, é que a empresa dá esse salto aqui no imobilizado, dá esse salto aqui no intangível e dá essa melhorada aqui também no capital de giro. Então, da onde que vieram esses recursos todos que aumentaram o tamanho da empresa? Veio parte do IPO e parte de financiamentos de longo prazo, principalmente. Já em 2022, agora em março, a dívida aumenta mais um pouquinho para 1 bilhão 494 milhões e passa a pesar 62,3% no patrimônio da empresa. Então, a empresa continua aqui o processo de busca de financiamentos e de endividamento justamente para alavancar o crescimento da empresa. E, naturalmente, quando se fala em alavancar o crescimento da empresa, isso tem que se traduzir também em aumento de faturamento. Então, vamos ver aqui como que vem se comportando o faturamento e os resultados da empresa ao longo desse período. Em 2019, ela faturava 113 milhões. Em 2020, 167 milhões. Em 2021, aí o faturamento praticamente dobrou, 348 milhões. E agora, em 3 meses do ano, já faturou 156 milhões, o que está nos projetando aqui um faturamento de pelo menos 650 milhões de reais para 2022. Então, está saindo de 113 para 167, 348 e projetando algo em torno de 600 a 650 milhões de reais de faturamento em 2022. E os resultados, 21 milhões de reais de lucro em 2019, 26 milhões de reais de lucro em 2020, 30 milhões em 2021 e agora em 3 meses acumulam um lucro de 9 milhões, que também projetando isso aqui para 12 meses, daria um lucro aí, pelo menos aí na faixa de algo em torno de 40 milhões, 45 milhões de reais de lucro, é o que está projetando para o ano de 2022. Já que estamos falando dos números, trago para vocês também, nesse quadro aqui, o comportamento da situação financeira da empresa. Como é que está a situação financeira dela através dos índices de liquidez. Começando com a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Ela sai com índice de 0,80 em 2019, cai para 0,48 em 2020, 0,50 em 2021 e agora volta a fechar em março de 2022 com 0,48. Portanto, se a empresa tivesse que pagar todas as suas dívidas para cada R$1 de dívida que viesse no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 48 centavos, consequentemente, com os recursos que ela tem hoje, ela não pagaria todas as suas dívidas. Mas como grande parte das dívidas está no longo prazo, então vamos analisar mais de perto aqui a liquidez corrente, que é o curto prazo da empresa. No ano, a empresa consegue pagar suas dívidas? Em 2019, ela tinha 0,88 de liquidez corrente, que sobe para 1,18, aí com a IPO vai para 1,85 e agora em 2022 cai para 1,06. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,06. Então, é uma empresa que não apresenta uma folga financeira e também não está apertada financeiramente. Ela consegue pagar suas dívidas, porém, sem grande folga financeira. Já no endividamento, nesse outro quadro, vamos observar ali o comportamento da dívida e também o tamanho dela nesses respectivos exercícios. Em 2019, 49,5% era o volume das dívidas, que sobe para 71,5% em 2020, cai para 58,8% em 2021 e agora sobe um pouquinho, vai para 62,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 62,3%. Já nas margens, as rentabilidades da empresa, que são medidas aqui pela margem líquida, pela rentabilidade do ativo e pela rentabilidade do PL, onde a margem líquida vai medir o que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita, então começa lá com 2019 com uma margem de 19,2%. A margem cai para 15,9% em 2020, cai para 8,8% em 2021 e agora nesses 3 primeiros meses do ano a empresa vem trabalhando com uma margem de 5,8%. De tudo aquilo que ela gera de receita,
tirando custo, despesa financeira, impostos, etc., sobra apenas 5,8% de lucro líquido para a empresa e margem líquida para a empresa. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro dela, ele sai com 17,3%, cai para 6,6% em 2020, e aí cai para 1,4% em 2021. De tudo o investimento feito, ela está gerando um ganho de 1,4%. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista. O acionista que já tinha sua posição dentro da empresa, ele teve um ganho de 34,2% em 2019, 23,1% em 2020 e agora em 2021 fechou com 3,4% de ganho. Ao ter as ações da Desktop nesses respectivos anos, então está aí a medição do ganho do acionista, 3,4% nesse último exercício. Aproveito e trago para vocês também, nesse quadro aqui, os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Desktop? R$ 10,22, com base no patrimônio da empresa. Porém, essas ações estão sendo comercializadas na B3 por R$ 11,72. Cotação essa do último dia 19 de maio, quando fizemos a captação das informações para a gravação desse vídeo. Então, a ação estava valendo R$ 11,72. Portanto, ela trabalha com PVP, preço por valor patrimonial, de 1,14. As ações da Desktop estão sendo comercializadas com ágio de 14%. Lucro por ação. Qual é o lucro que a empresa gerou por ação no ano de 2021? R$ 32,00, o que dá uma rentabilidade da ação de 2,73%. Isso quer dizer, ao comprar ações hoje com valor de mercado de R$ 11,72 e a empresa mantendo esse volume de lucro, o acionista terá um ganho de 2,73% durante um ano. Dividendos por ação não existe ainda um histórico, até porque a empresa fez o seu IPO em 2021, então não existe um histórico de dividendos por ação. E a relação preço/lucro fechou em 36,14. O que é esse 36,14? Que o acionista, ao comprar as ações da Desktop, levará em torno de 36 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Portanto, o preço/lucro, ele também é o referencial se uma ação é cara ou não. Quando demora muito para você ter o retorno, é que a ação é cara. Quando você demora pouco para ter o retorno, é que a ação está mais barata. E falando em ação cara ou barata, trago para vocês também aqui o comportamento das ações da Desktop ao longo do período, desde 2021, quando ela fez o seu IPO, até agora a presente data. Lá em julho de 2021, quando foi feito o IPO, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 24,00. E aí elas vieram ali durante agosto, ali, girando praticamente estável, na faixa de R$ 24,00. Depois de uma pequena queda, ela dá uma disparada e chega até R$ 26,45 quando atinge o seu ponto mais alto. A partir de então, a empresa começa uma série de quedas ali, que daí já na sequência cai para 18, ameaça uma subida e continua caindo, ameaça novamente uma subida e continua caindo, atinge seu ponto menor ali com R$ 14,32 agora em janeiro, ameaça de volta uma subida, tenta uma estabilidade, só que daí na sequência, a partir de abril de 2022, ela engata ali uma sequência de quedas, culminando com a sua cotação agora na faixa de R$ 10,22, quando, aliás, em 11,72, quando ela atinge o seu ponto menor, né, desde o lançamento do IPO, quando ela atinge o seu valor menor. Então está aqui o momento em que a ação estava mais cara e o momento que a ação está mais barata. Então você vê através desse gráfico do comportamento do valor das ações da Desktop. Tá então mais uma empresa analisada, Desktop SigmaNet Comunicação e Multimídia SA, né? Então é outra empresa mostrando aí o empreendedorismo do povo brasileiro, principalmente quando se trata também de tecnologia, já que é um setor que exige muita tecnologia, como até o próprio Dênio ele acaba falando nas suas entrevistas, que aquilo que você desenvolveu no ano passado já não vai servir para o ano que vem. Então, quer dizer, o sucesso do passado não se traduz em sucesso do futuro. É um setor que exige muito investimento, muita inovação,
e é um setor que exige muito trabalho ali de percepção para onde que o mercado está indo para poder sobreviver e para poder se desenvolver dentro desse segmento ali. E está aí, então, a força do empreendedorismo brasileiro também buscando espaço dentro do setor que existe muita tecnologia. E aí a gente deseja muita sorte para a Desktop, até porque é uma geradora de emprego, é uma geradora de renda, é uma geradora de desenvolvimento, e é isso que o Brasil precisa, de empresas que gerem todo esse desenvolvimento aqui para que o nosso país possa continuar criando oportunidades aí para todo mundo. E naturalmente para quem investe na Bolsa, que acredita nas empresas, que vê potencialidade nas empresas, então a gente também deseja muito sucesso nesse seu processo de construção de patrimônio, para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.